Olá pessoal, meu nome é André Copete, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e fui convidado pelo professor Robaina e a professora Márcia, responsável pela disciplina Uso e Preservação da Água no Meio Rural, do curso de Graduação em Agricultura Familiar e Sustentabilidade, para falar alguma coisa sobre os procedimentos para a coleta de amostras de água e fatores que alteram a qualidade das águas, principalmente os fatores relacionados à fonte de captação de água e aqueles relacionados à caixa d'água, por exemplo. Bom, esse vídeo tem o objetivo principalmente em abordar algum aspecto básico da importância de uma boa coleta de amostra de água para fins de análises de qualidade e criar também um roteiro de procedimentos da coleta de amostra e também de algumas informações ou observação visual que vão facilitar então depois a interpretação do laudo. E também como definir os parâmetros de qualidade que serão avaliados nessa amostra e também identificar possíveis causas do problema de contaminação. Bom, aqui eu trago os principais contaminantes. Então, em águas superficiais, nós temos principalmente problemas com a presença de coliformes totais e fecais, a presença de nitrato ou amônia, ferro, cor, turbidez, sólidos totais dissolvíveis e também a presença de pesticidas. Em águas subterrâneas, naquelas que nós chamamos de poço artesiano ou poço tubular, o principal problema é com o excesso de sódio, carbonatos e fluoretos. E aí, vocês podem se perguntar se há tratamento para esses contaminantes. Bom, se tratando de águas subterrâneas com a presença elevada de sódio, já é mais difícil fazer um tratamento mais simplificado. Já com águas superficiais, a presença de coliformes pode ser eliminada com uma simples fervendo a água, ou filtragem desse material já pode eliminar alguns problemas relacionados à presença de ferro ou à cor, no caso, eliminando alguns sólidos totais dissolvidos. Já elementos mais dissolvidos, mesmo com a filtragem, não tem como eliminar. Como evitar a contaminação, então? Águas superficiais, principalmente são problemas causados pelo próprio homem, ou seja, a contaminação que chega em dias de chuva ou naturalmente em outros dias chega até a fonte de água, enquanto que a água subterrânea apresenta esses problemas, geralmente problemas relacionados à parte geológica, com a presença de sódio e carbonato. Então, mas mesmo assim, em águas subterrâneas há também alguns casos de contaminação por coliformes fecais ou metais pesados, principalmente em locais, no caso da agricultura, em locais onde se produz suínos. E como saber se a água é potável? E aqui é um ponto que eu chamo a atenção, não tem como saber definitivamente se a água é potável apenas pelo gosto, cheiro ou sabor. É necessário então fazer um laudo, uma análise laboratorial para ter certeza, porque nem sempre uma água sem gosto, sem cheiro e sem cor é sinônimo de qualidade, uma água pura. Bom, para fazer então essa caracterização da qualidade da água, são necessários dois pontos básicos. Eu chamaria de observações básicas, que é aquela feita a campo pelo técnico ou pelo produtor, que é relacionada à localização da fonte, proteção da fonte e limpeza da fonte. E também a distância da caixa d'água, porque está relacionado com os canos, se vão ficar na superfície do solo ou enterrado no solo, limpeza da caixa d'água e se tem a presença de clorador. Também é importante para fazer a interpretação no final. Para que são usadas essas informações, então? Principalmente para identificar a causa dos problemas, indicar também os parâmetros, por exemplo, se fica uma fonte abaixo de um sistema de produção de suíno, é preciso fazer análise de metais pesados. E também
essas observações a campo ajudam a interpretar os resultados laboratoriais. E o segundo ponto que eu falei, informações laboratoriais, que é basicamente as análises feitas, análise microbiológica e análise físico-químicas, e essas são usadas para identificar contaminantes. Por exemplo, uma água que não apresenta cor, cheiro e nem gosto, pode apresentar contaminante, então só uma análise laboratorial que vai fazer essa identificação. E também para quantificar os contaminantes. Naturalmente não se tem água pura, mas há níveis estabelecidos pelos órgãos reguladores e que podem estar, então, essa quantificação vai poder fazer esse contraste com esses padrões exigidos pela legislação. Então, a coleta da amostra de água. É um dos passos mais importantes, então, a coleta da amostra de água para fins de análise. Porque a confiabilidade dos resultados e a interpretação adequada vai depender desses resultados analíticos e esses dependem da correta execução de alguns procedimentos. Primeira, qual o uso da água? Se é para criação de peixes, se é para consumo humano, se é para irrigação. Daí no caso de irrigação, qual cultura? Se é para essências florestais, fruticultura ou para hortaliças. Vai mudar também a exigência na qualidade. É para agroindústria ou para banho. A segunda questão, o que levou o produtor a querer analisar? Se foi porque apresentou gosto na água, se apresentou cor, problemas de saúde, ou apenas por curiosidade. E a terceira questão, quando se observa a mudança da qualidade, ou quando que aparecem os problemas? É quando chove, logo após uma chuva, ou quando esquenta, ou é em períodos de estiagens, ou sempre tem um problema. Então, a partir dessas questões, dessa primeira análise, já é possível fazer uma prévia interpretação e possibilidades, ou identificar alguma hipótese, alguma causa do problema. Por exemplo, uma resposta A. Qual é que era o problema? A água do consumo daquele produtor apresentava cor e turbidez após chuva. Então a hipótese, ou a causa, que pode ser, nesse caso pode significar localização da fonte inapropriada, falta de proteção vegetal ou física, no caso, ou pode também ser acontecer em fonte protegida, mas principalmente onde falta essa proteção física, que consequentemente vai permitir então a entrada da enxurrada na fonte. Uma segunda resposta para essa questão, o problema água para o consumo humano com gosto e sensação de mal-estar em dias de temperaturas elevadas. O que pode ser a causa? Nesse caso, pode ser problema da caixa d'água, que provavelmente seja contaminada e com temperatura favorável à proliferação desses patógenos. Também pode ser efeito da entrada de água contaminada anteriormente, no caso, num evento pluviométrico, que ficou depositada no fundo da caixa. Então, o problema inicialmente não era tão evidente, mas com a elevação da temperatura acaba aparecendo o problema. Fatores que alteram a qualidade da água. A gente já falou alguns, então só para retomar. Tanto na água superficial como na subterrânea, a principal causa de contaminação é a questão antrópica. Então, o próprio homem faz a contaminação e ela pode, devido a alguns fatores naturais, chegar até a fonte de água. No caso de poço artesiano também pode acontecer, um pouco mais difícil, acontecer contaminação antrópica, mas é possível. Já foi identificado em vários casos, onde apresentou coliformes fecais, presença de nitrato e outros contaminantes de origem antrópica. No caso das águas subterrâneas, também tem um grande problema da localização dos poços. Por exemplo, aqui na depressão central, há um grande número de poços com problema de excesso de sódio. E esse sódio é um contaminante que tem
naturalmente no solo. E dependendo da profundidade do poço, pode ser maior ou menor. Outro fator de contaminação pode ser a própria caixa d'água, a falta de limpeza. Independente se a sujeira ou a contaminação veio via água, pela tubulação, ou, no caso, na cidade, pode ser devido à própria poeira e a má vedação da caixa pode entrar, então, algum tipo de contaminação. Aqui eu tenho uma lista dos principais parâmetros analisados. Microbiológicos, coliformes totais e fecais, físico-químicos, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH, cor, turbidez, alcalinidade, N na forma amônia, N nitrato, carbono orgânico solúvel total, teores totais solúveis de cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco, magnésio, sódio, potássio e fósforo, sólidos totais dissolvidos, fluoretos, sulfatos, nitritos e cloreto. E também aqui mais uma questão ambiental, indicadores de material orgânico, que é a DBO e DQO, demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio. Bom, como que vai ser feita a interpretação, então? Baseada em quê? Nós temos o CONAMA, que classifica, então, as águas em várias classes, desde a especial, as águas doces, salinas e salobras, e também identifica o tipo de uso que pode ser dado a essa água, no caso, dependendo do tipo ou da classe. O Ministério da Saúde, que é responsável então pela padronização da água que será distribuída para a comunidade ou para consumo. E depois do consumo tem a geração de efluente, que em muitos casos não é tratado, mas quando é tratado deve seguir, no caso aqui do Rio Grande do Sul, os parâmetros estabelecidos pelo CONSEMA, que são os padrões de lançamento de efluentes. Aqui eu trouxe um exemplo do que nós comentamos bastante, talvez vocês não enxergam aqui o valor. Aqui coliformes totais e coliformes fecais, a presença de coliformes totais e presença de coliformes fecais, em amostras coletadas aqui na quarta colônia. Então, coliformes totais, das amostras que foram analisadas, 40% apresentaram contaminação na fonte por coliformes totais. Na mesma propriedade, quando foi feita a análise na torneira, de 40% passou para 60% das amostras com coliformes totais. Coliformes fecais foi maior ainda, de 13% da fonte contaminada, após a passagem pela tubulação e a caixa d'água, subiu para 67%. Aqui só para mostrar a interferência então da caixa d'água ou da tubulação em mau estado de conservação, ou presença de dentro da caixa d'água de algum elemento contaminante, principalmente que transporta esse tipo de contaminante fecal. O que eu tinha para comentar com vocês nesse vídeo